Medo de participar de uma entrevista de emprego? Você perde o sono só de imaginar que tem uma entrevista agendada para você? Não tenha medo. Esse vídeo é para você. Esse vídeo é para falar como você se preparar para a sua entrevista de emprego e garantir a sua recolocação no mercado de trabalho. Olá, meu nome é Cristiane Sampaio, consultora de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional do canal CGRH. Então, vamos falar sobre entrevista de emprego. É importante você entender que a entrevista de emprego é uma das etapas mais importantes no processo de recrutamento e seleção. Afinal, é o momento que você vai ter com o recrutador para mostrar para ele que você é o candidato certo para preencher aquela vaga. Então, é importante você se preparar, ficar atento. Uma dica muito importante é ler atentamente a divulgação da vaga. Lá, normalmente, o recrutador coloca a descrição da vaga, quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para preencher aquela vaga. E aí você precisa alinhar. Se você tem realmente aqueles requisitos, esse é o momento de você deixar bem claro para o recrutador e aí ele vai perceber que você realmente é a pessoa certa, né? Além disso, é muito importante a questão da comunicação e da sua habilidade de se expressar. É nesse momento que você vai estar realmente mostrando para o recrutador todas as suas competências profissionais, as suas competências técnicas, para que ele realmente veja que você é o candidato certo para aquela vaga. Tá certo, gente? Então, vamos pensar sempre nisso. A entrevista de emprego é um momento crucial e se preparar, treinar é fundamental. Se você é tímido e está inseguro para participar de uma entrevista de emprego, treine antes, treine com a pessoa da sua família, converse, leia o seu currículo e imagine quais são as perguntas que o recrutador normalmente faz e peça para alguém fazer para você. E aí você faz algumas anotações mentais e tente ressaltar os seus principais resultados, que são aqueles que fazem você realmente ser diferente dos outros candidatos. Agora vamos falar do dia da entrevista. No dia da entrevista é fundamental que você seja pontual, né? A primeira impressão realmente é que fica. E você não quer passar uma impressão de desleixado, né? Chegando atrasado logo no dia da sua entrevista. Então, antes de qualquer coisa, pesquise o trajeto, veja o tempo que você precisa levar da sua casa até a entrevista de emprego, né? O local da entrevista de emprego, e saia um pouquinho antes, tá certo, gente? É meia hora, então saia antes, uma hora antes, porque é melhor você ficar lá aguardando do que chegar atrasado e ficar realmente um clima chato com o recrutador. Outra questão muito importante são a sua apresentação, é a sua apresentação, a sua vestimenta, né? Então pesquise sobre a empresa, como é a conduta de vestimenta da empresa, a missão, a visão, qual é a cultura da empresa e realmente fique alinhado a sua vestimenta à cultura da empresa, porque assim você vai se sentir mais confortável, né, no ambiente da empresa e vai se sentir mais confiante também, que é uma questão muito importante. Né, você se sentir tranquilo, né, confiante naquele momento da entrevista, porque a confiança mostra para o recrutador realmente que você domina as suas competências e faz com que você se saia melhor na entrevista de emprego. Outra questão importante para a entrevista de emprego é se preparar para as perguntas que os recrutadores fazem. Hoje em dia, o que se está se aplicando bastante pelos recrutadores são entrevistas por competências. Mas, Cristiane, o que é entrevista por competência? Eu vou explicar para você. Entrevista por competências são perguntas que o recrutador faz alinhado com as competências exigidas para aquele cargo, né? E aí ele faz perguntas de situações em que você vivenciou. Porque através de ações concretas ele consegue perceber se você tem aquelas competências exigidas para o cargo, certo, gente? E uma das técnicas utilizadas ultimamente é a técnica STAR, que é uma técnica em inglês, mas traduzida para o português significa situação, tarefa, ação e resultado, certo? Na hora de você responder um recrutador, sempre tente responder dessa forma, falando de uma situação em que você fez uma tarefa, em que teve uma ação e que gerou um resultado. Isso é fundamental. Isso mostra realmente as competências para o recrutador e vai fazer com que você tenha um resultado mais satisfatório durante a entrevista, tá certo? Você conseguiu entender o que a técnica está? Se não conseguiu, não tem problema. Eu vou dar um exemplo de uma situação e que a gente pode utilizar a técnica está para responder, tá certo, gente? Então, imaginem que o recrutador pergunte para você: fulano, me fale de uma experiência em que você precisou entregar um projeto com um prazo apertado. Aí você busca, né, uma situação
uma tarefa que você executou, né, uma ação que gerou um resultado. Então, você pode responder da seguinte forma: fulano, e numa experiência anterior, né, eu precisei participar de um projeto de última hora, porque o funcionário responsável por aquele projeto adoeceu e não pôde concluir o projeto até o final. Mesmo sem saber tudo do projeto, eu me dediquei bastante, aprendi, envolvi a equipe, né, a conseguir delegar algumas tarefas, e isso fez com que a gente conseguisse entregar no prazo, mesmo apertado, com um dia antes, né, do prazo. Isso me mostrou que, mesmo com o prazo apertado, a gente conseguiu ser bastante eficiente e aprendeu novas informações sobre a empresa. Entendeu? Você mostrou uma situação, né? A situação foi que o funcionário ficou doente e por isso não pôde concluir o projeto. Uma tarefa que você executou, né, de ter que estudar aquele projeto, se empenhar e envolver a equipe, né, para delegar as informações e fazer com que todo mundo trabalhasse junto. A ação foi justamente essa, né, de fazer a tarefa junto com a equipe e mostrar um resultado que foi entregar com prazo, num prazo adequado, um dia antes do prazo. Entendeu, gente? Isso é a técnica STAR. Faz com que você participe de entrevistas por competências e mostre vivências suas que realmente trouxeram resultados, e por isso o recrutador consegue mensurar que no futuro você vai ter as competências necessárias para a empresa e conseguir trazer resultados também para a empresa. É essa a questão, é a grande sacada da entrevista por competências. Eles olham para o passado do candidato para tentar ver se eles têm condições de atender às necessidades futuras da empresa. E aí, já está se sentindo mais confiante para a entrevista de emprego? Não tem problema. Se você ainda continua se sentindo inseguro, busque na internet as perguntas mais frequentes que os recrutadores usam, né, na hora da entrevista por competência e treine, tá certo, gente? Imagine quais são as respostas que você daria a cada pergunta. Se você continua inseguro, procure uma ajuda profissional. A CGRH oferece essa preparação de entrevistas, né, uma mentoria que a gente faz um treino, né, diante da vaga que você busca alcançar, né, com as competências exigidas para aquela vaga. Porque um recrutador, gente, faz uma entrevista para cada vaga. Se é um vendedor, as perguntas são voltadas para competências de um vendedor. Se é para um gestor, as perguntas são voltadas para competências exigidas para aquele cargo de gestão, tá certo? Então, é importante entender que não existe um modelo único de entrevista por competência. Mas você treinando e pesquisando, com certeza vai se sentir mais confiante, porque você vai resgatar suas vivências, né, e vai ficar com a mente mais fresca do que você gostaria de responder, utilizando sempre a técnica STAR. Lembre-se, fale sempre de uma situação, uma tarefa que você fez, qual foi a ação e qual foi o resultado gerado. Isso é fundamental, tá certo, gente? Por último, gente, encerre a entrevista de forma positiva. Né? No final da entrevista, quando a gente está finalizando, às vezes o recrutador ou o entrevistado fica um pouco sem jeito, mas não precisa ser assim. Aproveite os minutos finais da entrevista para você se vender, né? Fale, reitere algumas habilidades, algumas competências, algum ponto que você acha que não foi colocado, e esse é o momento para você poder realmente falar. Né? Também tire dúvidas sobre a empresa, né? Fale um pouco sobre a empresa, o que você achou da empresa, né? Os motivos pelos quais você deve ser contratado e o que realmente você acredita que pode agregar, né? Que o seu perfil está alinhado com os valores da empresa. Tá certo, gente? E outra dica importante é enviar um agradecimento ao recrutador, né? Ou seja, por e-mail, por WhatsApp, mande uma mensagem agradecendo, né, a oportunidade de ter participado daquele momento, ressaltando algum ponto importante da entrevista que você acredita que vale a pena ser tocado, tá certo? E falando novamente a sua vontade de fazer parte daquela entrevista. Depois disso, aí é o momento de você relaxar, respirar e esperar a resposta do sucesso, né? Aquela mensagem que o recrutador adora dar, que é: você foi aprovado. E aí, é só comemorar. E aí, gostou desse vídeo? Gostou das dicas? Foi útil para você? Se você acha que esse vídeo realmente foi bacana, né, que trouxe informações para lhe ajudar na sua recolocação profissional, dá aquele like, compartilhe com seu amigo que está precisando dessas informações para se sentir mais confiante na hora da entrevista de emprego. E caso você precise de uma informação, de uma preparação, o CGRH oferece esse trabalho, tá certo, gente, para a sua recolocação profissional, que é a preparação
para a entrevista de emprego. Então, entre em contato comigo, eu terei um prazer em lhe ajudar na sua recolocação profissional. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa sorte na sua recolocação profissional e tchau, tchau.